Boa noite a todos novamente. Estamos com problemas de conexão. Peço desculpa a todos. Minha internet, não sei o que está acontecendo hoje. Boa noite a todos, boa noite amigos, boa noite amigas. É um prazer estar com vocês novamente. Espero que agora, para que não caia novamente, né? Então vamos falar hoje sobre Vinde a minhas criancinhas. E como eu ia dizendo, né, na última segunda-feira comemoramos o Dia das Crianças, né? E também o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Não vamos esquecer disso. Todos nós viemos de berço católico, né? E era a padroeira do Brasil. Muitas pessoas são, né, devotas dela. Minha mãe, minha finada mãe, meu pai, enfim, todos, muitos amigos, todos, né? São devotos da Nossa Senhora Aparecida. Então, que ela abençoe a todos, abençoe as nossas crianças, né? Abençoe a todos nós. Tá certo? Antes de iniciar a nossa palestra, como sempre, né, eu convido a todos para nós fazermos aquela vibração inicial, nós entramos em contato íntimo com nossos mentores amigos, agradecendo a eles pela oportunidade de mais um aprendizado que nos será oferecido nessa noite. Pedindo a Deus e a Jesus que proteja as nossas crianças, proteja também os nossos idosos, que em algum momento também se tornam crianças, e que nós possamos, na medida do possível, protegê-las, e que as nossas crianças sejam cada vez mais amparadas pela espiritualidade maior, sendo respeitadas, não sendo desrespeitadas especialmente. Infelizmente nós vemos situações muito negativas em relação a elas. Eu peço autorização a Deus e a Jesus, aos mentores amigos, ao mentor desse Evangelho, para iniciar. Graças a Deus e graças a Jesus. Vejo que já tem muitos amigos aí, né, participando, e eu fico muito feliz com a presença de todos. Muito obrigado. Sem vocês, realmente não faria nenhum sentido, né, esse trabalho. Então, vamos lá. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né, que é o Evangelho, que é o capítulo, né? E o respeito é muito importante, né? Especialmente às nossas crianças e também às religiões e às crenças de cada um, né? Mas a verdadeira religião deve ser sempre aquela, né? A caridade e o amor ao próximo. Hoje nós vamos falar das criancinhas, né? A caminho de Cafarnaum, Jesus observou que seus discípulos veladamente discutiam e perguntavam e se perguntavam quem deveria ser o maior dentre eles. E Jesus se aproveitou, né, na companhia das crianças, logo em seguida, quando estava na reunião, exemplificar, mostrar para os seus discípulos o que se deve fazer, né, para ser o maior no reino dos céus ou aos homens de Deus, é claro. Está no capítulo 8, né, do nosso Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Está em Mateus, versículo 8. Então me apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que me apresentavam. O que vendo Jesus levou muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus se assemelha. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Está em Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus, né? E como é que nós imaginamos que essas crianças deveriam estar se portando? Como é que as crianças chegam, né? Quando estão no meio dos adultos, ou provavelmente alguém estaria mexendo com ele, puxando o braço dele, puxando suas vestes, que é mais ou menos assim, né, que as crianças agem, né? E Jesus fala: não os impeçais, deixam eles. E ele aproveitou, né? Apesar dessas crianças provavelmente estarem aprontando, que criança é criança em todas as épocas da humanidade, né? Ele pegou daquelas crianças pelo braço, trouxe até o meio da reunião e disse: sejam como eles, né? Quando eu trabalhava na sala de passes, quando eu comecei a trabalhar na casa espírita, né?
É muito engraçado que as crianças, eu trabalhava com as crianças da sala de passe, e realmente elas são assim, elas entram, a gente capta frutas, levanta os bracinhos também, eles pegam no nosso crachá, eles ficam olhando em volta, e criança é assim mesmo, né? É por isso que elas são livres, porque elas fazem o que elas têm vontade de fazer, né? Elas não fingem, e é isso que Jesus quis exemplificar com isso, né? Como é que nós nos assemelhamos às crianças, ou deveríamos assemelhar a elas, né? Jesus se referiu também na reencarnação, é claro, eu penso que sim, né? Ele fala dos fracos, dos viciosos, dos escravos. Quando nós ouvimos isso, nós pensamos nessas pessoas que são fracos, são viciosos, são os escravos, nós pensamos nos escravos realmente naquela época, mas quando nós ouvimos isso, nós nos colocamos nessa condição, que nós também somos fracos muitas vezes, somos escravos muitas vezes de muitas coisas, e somos viciosos também. Nós temos ainda muitos vícios ainda que nós temos que combater. Se não tivéssemos imperfeições, não estaríamos reencarnados aqui nesse planeta. Essa é a verdade, né? Nós temos que aceitar isso. Então nós também somos fracos muitas vezes. Ou não é necessário nós estarmos reencarnados aqui para evoluir? Essas encarnações sucessivas, para aprendermos, rever nossas rotas, para atingir a angelitude. Mas o que Jesus quis dizer, na verdade, é nos lembrar da forma de agir das crianças, né? Especialmente em relação ao preconceito, que é uma chaga da humanidade, assim como o orgulho e a vaidade. O preconceito existe desde sempre. Antes de Jesus estar entre nós, já existia o preconceito. E após o seu retorno, ele continua, infelizmente. Continua sempre. Hoje, notadamente, nós notamos que, né, tem aumentado, inclusive. Nós temos que tem sido até alimentado pelas pessoas. Nós vemos muitas situações que é alimentado, esse negócio é alimentado, esse preconceito. Nós vemos publicações que fazem com que isso fique mais forte. Tudo é preconceito hoje em dia, né? E nem tudo realmente é preconceito. Nós vemos sempre as publicações, né? No meu tempo de criança podia falar isso, podia fazer aquilo, né? Hoje em dia tudo é bullying, tudo é preconceito, tudo é processo, tudo é muito difícil conviver hoje em sociedade. A cena nos mostra como agir diante de situações que os adultos não sabem controlar, principalmente o preconceito. Quando as crianças são pequenas, não distinguem as outras crianças pela cor da pele, pelas roupas, se elas são novas ou não. Se eles brigam, daí a pouco eles estão brincando novamente sem nenhum rancor. É isso que Jesus quis dizer, sejamos como eles, né? Se somos assim quando crianças, por que nós mudamos? Por que os seres humanos mudam? Né? Todos os adultos de hoje foram crianças, não é verdade? Todos nós somos crianças. E realmente era bem diferente. Né? E por que o adulto, ou na juventude, ou na idade adulta, muda o comportamento? Por que não continua da mesma forma, sem preconceito, né? Respeitando o outro, respeitando as limitações do outro? A sociedade faz com isso acontecer, mas especialmente nos lares. E nas escolas também, queremos ou não, que a escola é uma extensão dos lares. É o segundo passo de todos nós na encarnação, é a escola. Nosso primeiro passo o lar, nosso segundo lar é sempre a escola. Né? E para quem não tiver escola, como muitos dos nossos antepassados, tiveram a escola da vida. E a escola da vida nem sempre ensina da forma correta, mesmo porque a escola da vida é muito difícil em todos os tempos. A escola da vida é uma escola dura, especialmente no tempo dos nossos pais, dos nossos avós. A escola da vida é uma escola que ensina de forma bruta, principalmente antigamente e hoje também. Né? Onde começa a educação e onde deve ser plantado nos corações o respeito? Nos lares e nas escolas. E na escola, as crianças vão entrar em contato com outras crianças, que muitas vezes vão aprender a respeitar o próximo e as diferenças. Porque, infelizmente, em muitos lares, isso não é praticado. E muitos chegam ali já traumatizados, se sentindo inferiorizados, porque já são inferiorizados antes de entrar nas escolas.
especialmente escolas públicas, onde a diversidade de situação financeira costuma ser maior, né? O bullying é muito praticado, especialmente nas escolas, mas são praticados porque nos lares não foi ensinado àquelas crianças o valor do respeito ao próximo. Por isso que as crianças não têm o preconceito, não têm o respeito quando são crianças, posteriormente não vão respeitar mais tarde, né? O bullying é muito perigoso. Pode levar crianças e jovens à depressão e até ao suicídio. Nós sabemos disso. O respeito é muito importante. O respeito às limitações físicas. O cuidado deve ser constante. Um comentário mal feito, mal colocado diante de uma criança na infância, seja referente à cor da pele, seja da raça, ou qualquer que seja, vai ficar gravado na sua memória. E nós dizemos muitas vezes sem pensar, né? Mas a criança grava tudo, apesar de nós pensarmos que elas não gravam. Principalmente com o que os pais dizem, porque os pais são símbolos, e que nós dizemos para eles é verdade. E eles podem fazer também, se os pais fazem, se os avós fazem, né? Podia ser mulher, tinha que ser negro, tem esses comentários, infelizmente. Emmanuel narra em Pensamento e Vida que o cérebro é como a lente fotográfica representada na mente infantil por espelho renovado em que se conjugam visão e observação. Atenção e meditação pelas lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que rodeiam fixantes em si próprias como elementos básicos de conduta. Então, muito cuidado. As pessoas que não estão vendo, não estão observando, mas eles estão observando. E os atos são muito mais observados do que palavras, e ouvidos como palavras, servidos de exemplo do que palavras. Não adianta falar uma coisa e fazer outra, né? Em Conduta Espírita, que é um livro, né, do André Luiz, psicografado, que perante a criança, que é o capítulo, fala assim: a criança sofre de maneira profunda a influência do meio. O meio em que vive, o meio em que é educada, o meio em que ela vive, o meio com que ela é ensinada, né? Então, é muito importante isso, né? Nós prestamos atenção no que nós estamos mostrando a elas, que nós estamos apresentando a elas, que nós estamos exemplificando a elas, né? A pureza do coração é inseparável da humildade, não devendo existir egoísmo e orgulho, né? Jesus sabia que todo espírito reencarnante traz consigo as imperfeições. Apesar de ter colocado aquela criança no centro, colocando como exemplo, né? A criança é o espírito reencarnante que traz as suas dificuldades também, traz os seus vícios. Mas na reencarnação é permitido e é necessário esse esquecimento, a caridade do esquecimento, que eu gosto de dizer, que na nossa reencarnação nós nos lembramos das situações anteriores. E é nesse momento que pais responsáveis devem observar, porque esse período, especialmente do 0 aos 7 anos, proporciona aos pais aos responsáveis a oportunidade de observar as deficiências daquele ser reencarnante e procurar, na medida do possível, amenizar essas deficiências daquela criança. Observar onde é que ela precisa melhorar, se ela tem muito orgulho, tem muito apego às coisas, se ela é agressiva, enfim, qual é a deficiência que aquele ser reencarnante traz consigo? O que é que os pais, o que é que nós podemos fazer por aquela criança que está sob a nossa responsabilidade, sob a nossa tutela? Porque todos que estamos reencarnando aqui temos as nossas deficiências. E as crianças trazem com elas. Todos nós trazemos conosco. E é muito importante que durante a infância, especialmente, como eu disse, até os 7 anos, eu estou dizendo, é a doutrina espírita que fala, são os espíritos de luz que falam, é a oportunidade que nós temos para nos preocupar mais com isso e prestarmos atenção no que nós podemos fazer para amenizar essas falhas que o Espírito traz com eles, né? E as crianças especiais que são recebidas nos lares, né? Os especiais que realmente são muito especiais e que são crianças por uma encarnação inteira, né? São recebidas nos lares, que ensina a todos os componentes daquela família, daquele lar, o valor da doação e o valor do amor.
Aquele ser que muitas vezes depende totalmente da atenção por todo o tempo. E todos os componentes daquela família, sem notar, se tornam dependentes deles e não ao contrário. E quando, infelizmente, muitas vezes retorna ao mundo espiritual, né, deixa todos órfãos daquele ser que reencarnou naquela família. Se fala dele anos e anos e por toda a encarnação, né? E se descobre quantos eram dependentes daquele ser que veio para ensinar para nós. Então, quem recebe um ser desse na família é uma família escolhida a dedo para que cuida daquele ser reencarnante que reencarna com alguma necessidade especial, né? E os genitores, os pais, que infelizmente muitas vezes acabam por adquirir na idade avançada doenças degenerativas, como o Alzheimer, por exemplo, fazendo com que se tornem crianças novamente. Aí é quando os papéis se invertem, os filhos que na infância foram cuidados, agora por sua vez vão fazer o papel de pais, cuidando, né, dos seus genitores que se tornaram crianças novamente. Ou não, ou podem não ter condições de cuidar, né? A vida moderna, infelizmente, faz com que isso aconteça. Às vezes não permite, e muitas vezes recebem críticas por ter colocado muitas vezes os pais numa casa de repouso, né? Que não conseguiu cuidar, não consegue cuidar como deveria, tendo enfermeiro, sendo todo cuidado com aquele genitor, né? Não é proibido fazer isso, né? E o que se não se pode é abandonar-nos, né, em casa de repouso e não irmos até lá visitá-los, né? Então é muito importante isso. Não é abandonar. Se colocou numa casa de repouso, que vá até lá visitá-los com frequência, né? Mesmo que eles não se lembrem, né? Porque às vezes está com Alzheimer e realmente não se lembra, mas é muito importante que eles sejam visitados, sejam sempre abraçados, né? Porque na infância eles nos abraçaram, né? Todos os seres reencarnados nesse planeta possuem suas falhas. Senão não estaríamos reencarnados aqui. Este planeta não é destinado a espíritos perfeitos. Somos imperfeitos ainda. Por isso devemos procurar ser humildes e sermos pacientes. Para quando falharmos, tenham paciência conosco também. Todos nós, em algum momento, né, independente do conhecimento adquirido, da idade que se tenha, somos crianças, precisando de colo, apesar de não aceitarmos muitas vezes, né? E Deus está sempre a nosso dispor para nos consolar. Se nós fizermos uma oração, se nós lermos um texto do Evangelho, um texto da Bíblia, nós estaremos sendo consolados por Deus, né? E a prece, claro, é a forma mais tranquila, a forma mais correta de entrarmos em contato íntimo com o nosso Pai Maior e com o nosso irmão Jesus. E com os nossos mentores amigos também, né? Nós ainda quebramos algumas moças, como somos quando éramos crianças. Só que as moças hoje são outras, né? Nós quebramos muitas vezes, né, as esperanças, nós quebramos o que nós muitas vezes prezamos por nós agirmos como criança muitas vezes. Nós ainda agimos como crianças muitas vezes. Nós quebramos as moças de forma diferente, mas quebramos. E muitas vezes nos arrependemos, né? E nossa dificuldade é agir como as crianças, seguindo em frente e não ficarmos paralisados. Que muitas vezes nós ficamos paralisados com alguns tropeções que nós tomamos. O maior ensinamento que as crianças nos passam é, sem dúvida, saber cair e levantar, né? Nós podemos observar que elas caem nos seus primeiros passos. Os primeiros passos da criança são difíceis, né? São cambaleantes, mas apesar dos tombos e dos joelhos machucados, né, elas não desistem, seguem em frente até adquirir confiança e andar a passos firmes. Aprendamos isso com elas. Mesmo que nós tropecemos, mesmo que nos machuquemos, não desistamos. Mesmo com os joelhos ralados, vamos seguir em frente. É o ensinamento que elas passam para nós. As crianças têm muito a nos ensinar. Na sua humildade, no seu amor. Quando eles gostam, quando não gostam, eles não gostam. Eles são até muito sinceros, né? A sinceridade é essa que nós, após a idade adulta, começamos a fingir, né? Nós não gostamos muito, mas nós acabamos fingindo que gostamos, né? A criança não, ela é pura de coração. Se ela não gostou de alguém, ela não gostou de alguém. Independente dela ter
um monte de dinheiro, dependendo dela ter o que for de material. Se ela não gostou, ela não gostou. E pode gostar de um ser que está andando aí pela rua, andarinho, né? E ele vai lá e vai conversar com aquela pessoa e vai até abraçar, se deixar. Mas as crianças são assim, elas são sinceras. Só que nós, devido às coisas da sociedade, nós temos que fingir, temos que usar máscaras. Outra máscara, além dessa que nós usamos hoje, né? Por causa da pandemia. Nós usamos muitas máscaras na nossa vida. As crianças não usam máscaras. Elas não usam máscaras, elas são sinceras, né? Elas são muito sinceras, né? Mesmo que quebre nossos brinquedos, que pode ser nossos sonhos, ou qualquer coisa que almejemos, vamos seguir em frente. Não vamos desistir, né? O momento de nós utilizarmos as crianças, né, como exemplo do cair. Pode até acontecer, mas não deixemos de nos levantar e seguir em frente, nunca. Vamos aprender com elas, aprender a viver bem o dia de hoje. Sem muitas preocupações com o dia de amanhã, porque muitas vezes ele nem vem. Muitos nós nos preocupamos, muito que nós nos ocupamos, né? Previamente, que preocupação é isso, é nos preocuparmos, né, antes de algo acontecer, né? Essas situações não vêm, e às vezes se vêm, vem de uma forma totalmente diferente de como nós imaginamos. Então, não vamos nos ocupar tanto. Vamos ter fé em Deus, em Jesus. Vamos procurar fazer do nosso hoje o melhor hoje que nós pudermos fazer. Porque amanhã pode ser que nós não tenhamos mais oportunidade. Então, o nosso futuro depende sempre do hoje. E o nosso hoje é reflexo do nosso ontem, do nosso passado. Por isso, se acontecer alguma coisa conosco, não nos preocupemos. Pode ser reflexo do nosso passado. E se amanhã tivermos um bom futuro, é porque nós plantamos bem hoje. O nosso amanhã vai ser sempre reflexo do nosso hoje. Então, procuremos fazer um hoje da melhor forma possível que nós pudermos, né? Por mais idade que nós tenhamos, nós vamos procurar sorrir. Vamos procurar ser crianças, vamos procurar sorrir sempre, vamos procurar ser alegres. Eles nos ensinam isso, né? Vamos fazer brincadeira sim, mas sem desrespeitar o nosso próximo. Vamos procurar ser alegres, vamos procurar abraçar. Agora não pode abraçar muito, né? Mas é muito importante isso, nós abraçarmos, beijarmos nossos amigos, nossas amigas, que hoje não está sendo permitido por causa dessa pandemia. Então eu não tenho problema com isso, que eu já abracei e beijei bastante meus amigos. Então eu estou no lucro, eu estou no crédito. Quem me conhece sabe que eu sou assim, né? Então vamos deixar que nosso corpo vai envelhecer. Não podemos controlar isso, né? Por mais idade que nós tenhamos, né? Vamos procurar não deixar que o nosso espírito envelheça. O nosso corpo pode envelhecer, mas nosso espírito envelhecer é conosco. O corpo envelhecer é da natureza, mas o espírito envelhecer, isso nós podemos controlar, né? E vamos proteger nossas crianças. Vamos denunciar desrespeitos. Não vamos querer que nossas crianças se tornem adultos antes do tempo. Vamos deixar que as nossas crianças sejam crianças. Vamos deixar que eles escutem Papai Noel, Coelho da Páscoa. Não vamos sensualizar as nossas crianças. Me desculpem, mas há uns dias atrás eu vi uma publicação de um vídeo de uma menina de, talvez não tivesse nem 10 anos, dançando funk em cima de uma caminhonete sensualmente. Provavelmente quem filmou isso pode ter sido até o próprio pai ou algum ente. Não vamos fazer isso com as nossas crianças, vamos respeitar as nossas crianças, vamos evitar a sensualização, vamos deixar que as crianças brinquem de boneca, vamos deixar que os meninos brinquem de carrinho, vamos deixar que as crianças sejam crianças, como nós fomos crianças, como na nossa infância nós brincamos, como nós nos divertimos, como nós vivemos a nossa infância. As crianças hoje estão se tornando adultas muito cedo. Vamos procurar, se possível, trabalhar isso, evitar que elas se tornem adultas muito cedo. Não vamos pular etapas, porque lá na frente elas vão sentir falta disso, né? São elas que vão preparar o planeta para quando nós retornarmos aqui. Que planeta nós queremos encontrar quando nós retornarmos aqui reencarnados? Que
pessoas nós estamos deixando aqui quando nós retornarmos ao mundo espiritual, nós já temos uma idade. O que é que nós estamos deixando aqui? Quem nós estamos deixando aqui para dar continuidade do nosso trabalho, para dar continuidade do nosso planeta? Quem é que nós estamos deixando aqui? Vamos pensar nisso, né? Nós vamos procurar deixar o planeta nas mãos de espíritos equilibrados e responsáveis, né? Vamos pensar nisso. No capítulo 14 do nosso Evangelho, no item 9, né? É muito importante o que diz aqui, né? Lembrai-vos de que a cada pai, a cada mãe, perguntará a Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E o que estamos fazendo com os filhos que deixaram a nossa guarda? Desde pequena, a criança manifesta os instintos bons ou maus, como eu disse, que traz da sua existência anterior. Aos pais cabe ensinar os valores da honestidade, do respeito, do amor ao próximo. Cabe aos filhos procurar ser honestos e gratos aos pais, mesmo que os exemplos não sejam os melhores. Sem boa semente, não há boa colheita. Então vamos procurar fazer o melhor. Vamos procurar cuidar das nossas crianças. Vamos procurar abraçá-las, dar-lhes carinho, respeito, para que quando nós retornarmos no futuro, na próxima reencarnação, se nos for permitido reencarnar aqui, que o planeta está indo para um planeta de regeneração. Não sei se nós vamos estar aqui na regeneração. Será que nós estamos suficientemente evoluídos para estarmos aqui no planeta de regeneração? Se retornarmos aqui, que planeta nós queremos encontrar? A nossa responsabilidade sobre essas crianças que estão chegando, que estão aqui, e as que virão. Então, vinde a mim as criancinhas, né? Porque delas é o reino dos céus. E os que se assemelham a elas. Então vamos procurar nos assemelhar a elas. Vamos procurar ser humildes de coração. Vamos procurar não ser preconceituosos. Vamos procurar não ficar olhando e julgando o outro pela roupa, pela forma que fala, pela forma que é. Porque cultura não quer dizer evolução. Não vamos perder esse pensamento, não vamos nos enganar com isso, né? E vinde a minhas criancinhas, a Carol Araújo, minha querida, que eu amo, que eu adoro, que nós adoramos, está aí online conosco, que se tornou titia, e eu falei para ela que ia falar aqui. Carolzinha, beijo, parabéns, né? Parabéns pro Miguel Araújo, né? Que está reencarnando aí, o seu sobrinho, né, filho do seu irmão Wander Araújo, e da Lenice Soares, né, que é a esposa dele. Um grande beijo, você sabe quanto eu gosto de vocês. Posso até dizer que esse menino é meu sobrinho neto, né? Muito bom, o espírito reencarnante chegando aí. Eu tenho certeza que ele será muito bem acolhido, está sendo bem acolhido e será muito bem preparado para que ele prepare esse planeta para nós no futuro. Foi um prazer estar com todos, que Nossa Senhora Aparecida nos proteja, proteja as nossas crianças, mas nós temos o dever de protegê-las também. Vamos denunciar desrespeitos que porventura nós presenciemos. Vamos procurar não fazer... o Miguelzinho, a Carol está falando aqui, isso mesmo, é o Miguelzinho, não é mais Miguel não, tá? Já é Miguelzinho. Muito bem, Carol, um prazer ter você conosco nessa noite aqui na E o nosso assunto se encerra por hoje. Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha sido de bom proveito as palavras dessa noite, né? Falar de criança é muito bom, porque elas são o nosso exemplo de simplicidade. Elas são maravilhosas, né? Então, que nós possamos procurar imitá-las na medida do possível, porque depois de adulto, infelizmente, nós não podemos, né, agir como elas em todas as situações. Como eu disse, ainda temos que usar algumas máscaras, infelizmente, devido ao mundo material que nós vivemos. Então,
eu peço autorização a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, ao mentor desse evangelho, para que possa encerrar nessa noite. Lembrando a vocês que eu reabri agora um canal, né, no YouTube, e é Hélio Paiva Palestrante. Quem puder, por favor, vão até lá e se inscrevam no canal, que eu tinha um outro, mas eu não consegui mais acessar, eu tive que abrir um novo. Me ajudem na divulgação, que essa palestra vai estar lá também, a partir dessa noite. Muito obrigado a todos, um beijo no coração de cada um e muita paz a todos, muita paz nos nossos lares, muita paz nos lares, especialmente onde estão as crianças. Que o nosso Mestre Jesus, através dos seus mentores, os nossos mentores, através dos seus anjos da guarda, abençoe a cada lar, abençoe a cada criança que ali esteja, abençoe a cada idoso, que na verdade acaba se tornando criança. Se temos idosos em situação difícil, que sequer se lembram do seu nome, dos seus filhos, que sejam abraçados pela espiritualidade, que as crianças, não só dos nossos lares, mas do nosso país, de todo o planeta, especialmente em países que estão em guerra, onde elas são as mais afetadas, possam ser abraçadas por Deus, por Jesus, pela espiritualidade maior. E que nós, no momento de se permitirmos que se nos tornemos idosos, nos transformamos em crianças, que nós sejamos auxiliados pelos mentores amigos e por aqueles que nos amam. E que nós possamos, na próxima semana, estarmos juntos novamente em mais um ensinamento, em mais oportunidade de aprendizado que Deus sempre nos oferece. Obrigado aos amigos que estão por aqui, né? Eu estou vendo aqui a minha professora Amor, a minha professora Lucinha, que eu falo para ela que ela é sempre responsável por ter me tornado, né, palestrante, porque ela foi que me iniciou na palestra aos 11 anos de idade, ainda lá em Minas Gerais, né? A minha prima, a Alessandra, a Fernanda Alessandra, está todo mundo aqui, a Francine, que está sempre conosco, o Valdir e a esposa, o Valdir Esprega, sempre junto, né, com a Silvânia, a Irma, minha amiga querida, a Luciana Brito, a filha, né, a minha prima Cida, Veríssimo, né, todos aqui conosco, né. A Carolzinha Araújo, como eu já disse, todos aqui comigo nessa noite. Muito obrigado por estarem todos aqui comigo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por vocês estarem comigo. Tá bom? E encerrando a palestra, agradecendo a Deus e a Jesus por tudo, pela presença de vocês e por tudo que vocês me oferecem. O Gui, por favor.